De onde vem a ideia de que devíamos ser mais altos, mais baixos, mais magros, mais gordos, mais bonitos, mais feios ou assim assim? É isto que vamos desconstruir aqui hoje, que eu devia ser qualquer coisa, ter alguma característica que não tenho. Vamos desconstruir esta crença número 66 de 108 do programa Descrençar. Assim que dizemos eu devia, já está a culpa. O devia está associado à culpa. O devia quer dizer que eu devia ter determinadas características ou ser de determinada forma e não sou. Ou seja, quer dizer que não nos sentimos suficientes, seja lá na aparência ou seja lá nos nossos atributos, nas nossas qualidades psicológicas e mentais. Podes ver mais aqui sobre este aspecto da culpa e como é que está associado aqui aos devias e como é que nós podemos nos libertar destes deveres que não cumprimos e que nos fazem sentir culpados, num live exatamente sobre a culpa. Deixo-te aqui o link na descrição. E se nós sentimos que não somos suficientes em algum aspecto do corpo e mente, o que vai gerar é a sensação de não merecimento. É como se nós disséssemos que tanto características físicas, de aparência, como psicológicas, nos definem. Isto tem a ver com aquilo que nos dizem na infância e depois que nós vamos reforçando na sociedade à medida que vamos crescendo. Na infância dizem: estás magro, estás gordo, com mais, com menos, tens aí essas rugas, tens o cabelo assim, não tens o aspecto não sei o quê, és feio, és bonito, és não sei quantos. Tudo isto fica marcado na nossa mente. Tudo isto fica registado. Quanto mais em tom de crítica acontecer, estas frases, estes diálogos e até mesmo expressões não verbais, até mesmo as pessoas que nos rodeiam, a forma como elas se comportam, aquilo que elas sentem, se os nossos educadores, por exemplo, ligam muito à aparência, não ligam, dão importância aos aspectos físicos ou aos defeitos, isto gera-nos aqui e cria-nos um sistema de crenças limitantes. Mas se estiverem associadas à crítica, se estiverem associados ao mal-estar, a nossa mente vai tentar nos defender e vai repetir estes padrões, este eterno hábito de comparação, de julgamento conosco mesmo, fazendo esta autoexigência, autocrítica. Por isso, se lá na infância tu tinhas uma mãe ou um pai que te estavam sempre a dizer para teres cuidado com a tua alimentação, para seres elegante, porque a elegância traz-nos felicidade, traz-nos reconhecimento dos outros, é o que é socialmente aceite. Então, o mais provável é que tu passes a tua vida adulta com estes cuidados, com a alimentação, com o corpo. Ou o exemplo contrário, pessoas que não têm cuidado com o corpo, que se deixam andar, que, que, que alguém lhes diz és desleixado, és preguiçoso, e podemos copiar este comportamento ou então criar aversão a este tipo de comportamento e de estar na vida. Depende das circunstâncias, depende daquilo que nos rodeia, mas são sempre cópias lá da infância, são sempre propensões que ficam registadas e programadas na nossa mente. A grande questão que se coloca aqui é verdade que nós temos que mudar a nossa aparência, que temos que mudar estes defeitos e estas qualidades com esforço e mais, é verdade que devíamos ser alguma coisa ou ter algo? Não, não é verdade de todo. Não é verdade porque quando nós estamos a dizer que devíamos ser mais altos, ou mais baixos, ou mais gordos, ou mais magros, nós estamos a entrar no processo de comparação. Estamos a dizer, lá fora, aquilo que nos dizem é que temos que ser magros, é que temos que ser musculados, que temos que ter um corpo elegante, que temos que ter determinada cor de cabelo. Mas isto foram só coisas que ficaram registadas desde a infância.
A pergunta que tu te podes sempre fazer aqui é: aos padrões de quem é que eu tenho que ser louro, ou ter olhos azuis, ou o que quer que seja, ou não ter rugas? Desde quando? E porquê é que temos que ter uma cara sempre sem rugas, sem, sem sinais, sem pelos, sem isto, sem aquilo? São exigências que nós fazemos a nós próprios, porque nós estamos a reger-nos pelas crenças limitantes de que temos que ter determinada aparência, de que o nosso corpo tem que ser de determinada forma e ter X medidas, e a nossa face, a nossa cara, tem que corresponder lá aos padrões de beleza da sociedade. Mas repara que é tudo tão relativo. Para ti, beleza é uma coisa, para outra pessoa é outra. E, no entanto, é como se tivesse aqui assumido na sociedade que o ideal, o normal, é ter aqueles padrões, aquelas normas, aquelas definições em relação ao corpo. Já para não falar aqui nos aspectos psicológicos, mentais. Mesmo se nós não estivermos a falar do aspecto físico, da aparência, hum, mesmo aquilo que é considerado defeito pode ser um lado positivo para tu teres aqui alguma aprendizagem. Muitas vezes as pessoas dizem devia ser mais tolerante, devia ser mais paciente, devia ser mais pacífico, devia ser mais assertivo, mas isto só quer dizer é que tu estás a criticar-te, estás a exigir a ser aquilo que não está a ser, a seres aquilo que não estás a ser e teres uma aparência que não tens. Isto faz-me sempre lembrar este exemplo do corpo humano, os órgãos. Imagina lá os órgãos e de repente o coração quer ser um fígado e o fígado quer ser um intestino. Mas cada um está a cumprir a sua função. Cada um tem lá as suas características. Cada um está integrado num sistema, num sistema onde todos estão a fazer as suas funções, estão todos em cooperação. E aqui, até no exemplo do corpo humano, tu podes perceber o que importa a aparência de um coração, de um fígado, num todo. E isto é muito similar ao ser humano. Cada indivíduo, cada ser humano faz aqui parte de um todo. É uma cooperação. E nós não temos que ter o aspecto que nos dizem que tem que ser. O grande ensinamento da vida aqui é, é que tu não tens que ser louro, moreno, ter a pele castanha, amarela ou azul para ser suficiente. Tu não tens que ser tolerante para ser suficiente. Tu não tens que ser assertivo para ser suficiente. Não são estas características, nem físicas, nem mentais, que te transformam na suficiência e no merecedor. E não é esta aprovação das pessoas que te traz esta suficiência. E tu agora perguntas, mas então, mas o que é que me traz a suficiência? Bom, a primeira recomendação que eu faço aqui é vê as aulas da primeira parte do programa Descrençar, porque se não sabes o que te traz a suficiência, é porque ainda não viste essas aulas. Então recomendo que as vejas. E relembrando aqui essas aulas, que é, tu não, nada te torna suficiente, tu já és essa suficiência, tu já és merecedor, tu já és a perfeição. Tu podes ver mais sobre esta tendência que as pessoas têm de ser aprovadas, de serem normais para que sejam socialmente aceites, num vídeo que é exatamente sobre a normalose, que te deixo aqui o link na descrição. E também podes ver mais a fundo sobre este hábito tremendo, este vício, diria, que o ser humano tem da comparação. Comparar-nos com aquilo que nos dizem, com o que nos ensinam, e nós acreditamos. Estamos sempre a comparar alguma coisa com o que é socialmente aceite. E isso também tens um vídeo sobre a comparação e julgamento
Viver à luz desta ideia que temos que o nosso corpo é feio, que tem lá as rugas, que devia ter mais cabelo, mais pelos, menos pelos, e isto só na parte física, é tipicamente um apontador da vida, é um reflexo da tua mente, da crença da insuficiência. E quando tu vives a sentir que devias ser e ter características físicas que não tens, tu vais estar sempre a querer mudar o teu corpo, vais estar sempre a tentar ser aquilo que não és, a achar que, que a tua aparência física é que te vai trazer a felicidade ou a mudança da aparência física. Mas isto é um perpetuar desta aflição, desta insatisfação do ego, deste não gostar, desta resistência mental de não aceitar o corpo tal qual ele é. E da mesma forma se aplica no que nós temos como os defeitos psicológicos, não é? A questão aqui é que vivendo disto, vivendo sem desconstruir estes erros cognitivos, esta falsa sensação de insuficiência, ou de que o corpo nos traz poderá trazer essa suficiência se mudar, se for alterado, é como nós estarmos constantemente preocupados, com receio, com medo de nunca vir a ser feliz. Nós não estamos satisfeitos, nós não queremos as coisas assim, estamos a negar a dádiva, que é o corpo que nos é dado pela própria vida. Estamos a rejeitar a magia, o milagre da vida num corpo. E isto simplesmente porque estamos a ouvir o programa mental, estamos a acreditar na mentira da mente, que se tivermos lá um corpo como a mente imagina, então aí é que nos vamos sentir bem, felizes e completos. E não é verdade. Nunca pode ser através do aspecto físico. Tu podes ver vários exemplos à tua volta. Com toda a certeza, tu vais encontrar pessoas que tu consideras bonitas nos padrões de lado da beleza da sociedade, mas se tu falares com as pessoas não estão felizes, as pessoas não estão contentes, as pessoas sentem-se incompletas na mesma. A insatisfação, a insuficiência que tu possas sentir em relação ao teu corpo ou em relação às características da tua mente, está tudo dentro da tua mente, está tudo escondido, está tudo no processo de comparação, de julgamento. Se tu te habituares a estar na natureza de aceitação que tu és, se te habituares a estar de mente vazia e ficar como observador de amor, de compaixão, tu vais sentir suficiência em tudo, em ti. Tu vais reconhecer esta suficiência, este merecimento que tu és. A vida está-te a indicar que tu não és o corpo e a mente, que tu és a própria suficiência, tu já és a perfeição, sempre foste e sempre vais ser. Mas está para além da mente. A tua essência, a tua natureza é para além do complexo corpo e mente, para além do ego. Viveres identificado com o ego, vais estar sempre a querer alterar alguma coisa no teu corpo, vais estar sempre a querer alterar a tua mente, alterar os pensamentos. Mas isto, este querer alterar, este desejo, este de querer alterar algo, esta não aceitação, ou seja, resistência, é exatamente o que alimenta o ego. No exemplo que estávamos a ver há pouco, de não devia ter rugas na cara, o que te recomendo a fazer é desconstruir, é apanhar estas ideias, detectar estas ideias, estes pensamentos, estes hábitos de que a nossa cara não pode ter rugas, não pode ter pelos, não pode ter isto ou aquilo, e desconstruir, permitir-nos a parar e pensar, eh, onde é que eu fui buscar esta ideia que uma face, uma cara não pode ter rugas? O que traz as rugas? O que significa rugas? E vais a fundo.
percebendo se é a velhice, se é o medo de morrer, se é o medo de que os outros achem que tu és velho e, portanto, frágil, se é o medo, o que seja. Mas é uma desconstrução a fundo, com as perguntas que temos no roteiro para a desconstrução de crenças na aula número 10 da parte 1 do programa Descrençar. Fazendo perguntas a ti mesmo, há um pensamento que tenhas tido, neste caso das rugas, tu vais desconstruir passo a passo. Vais perceber, ok, se eu não tiver rugas, sou mais feliz. E vais cair em ti e vais perceber, não, eu não sou mais feliz se a minha cara mudar. Né? Até porque a maioria das vezes, tu, durante o teu dia, se estiveres sempre focado se a tua cara tem rugas, se não tem, se fizeres um sorriso X ou Y, assim tem mais rugas. Se eu fizer assim, vai ter mais ruga aqui. Se eu fizer, vais estar sempre preocupado com a aparência e vais estar a viver a tua vida numa espécie de sobrevivência. Não vais estar a saborear a vida e não vais estar a reconhecer quem tu és verdadeiramente. Amor, aceitação, consciência. Continuação de bom programa.